Eu quero te dar algumas dicas para que você desenvolva uma atitude detox. Não fazer detox por uma semana, mas a gente ter isso como uma prática habitual. Nosso estilo de vida, as coisas que a gente come, até mesmo a própria atividade celular vai produzir toxinas no nosso corpo. Essas toxinas, elas ficam armazenadas nos tecidos, nas células, até que elas possam ser expulsas do corpo de uma maneira eficiente. Não tem como a gente viver atualmente sem colocar alguma toxina para dentro, né? A gente não come alimentos super puros, então mesmo a gente comprando orgânicos, então alguma toxina sempre tem, as nossas células vão produzir. Esse é o subproduto da atividade celular, da digestão dos alimentos. Então a gente precisa pensar numa maneira de eliminar adequadamente essas toxinas. E para isso não basta apenas você fazer uma semana de várias coisas detox. Não, a gente precisa ter uma atitude detox na nossa vida como um todo. Então, eu quero te dar algumas dicas de coisas práticas e simples que você pode fazer no seu dia a dia para você cultivar essa constante desintoxicação do seu corpo. A primeira dica é: beba bastante água. A água é o elemento que vai levar para fora as toxinas. É através da água que a gente vai conseguir tirar as toxinas dos tecidos e expelir depois na urina, no suor. Então a gente precisa ingerir uma boa quantidade de água. Mas tem muita gente que tem dificuldade de tomar água pura e não precisa ser pura. Você pode, por exemplo, acrescentar algumas gotas de limão, você pode cortar fatias finas de gengibre e colocar na sua garrafa de água, e até mesmo colocar um raminho de hortelã ou um raminho de manjericão. Isso tudo vai dar um sabor diferente na água e você vai ficar com muito mais vontade de tomar. Também deixe sempre garrafas d'água perto de você, porque se eu tiver que parar o meu trabalho, levantar da mesa, ir até o bebedouro e tomar água, talvez eu vá protelar essa atividade. Então, é melhor que eu tenha a garrafa já ali à mão. Outra atitude detox muito positiva: pela manhã, em jejum, tomar um copo de água com meio limão espremido. A água, eu já falei sobre ela, e o limão, ele é uma das substâncias que auxilia a desintoxicar o nosso corpo. Ele diminui a acidez no nosso corpo. Na Ayurveda, a gente diz que o limão é ácido na boca, mas ele se torna básico quando ele está dentro do corpo, quando ele está no nosso sangue. Então, vale a pena a gente experimentar essa técnica muito antiga, muito usada no Ayurveda e que produz resultados incríveis. Dizem até que ajuda a emagrecer, mas eu tomo todas as manhãs, não é por conta do emagrecer, e sim para manter o meu corpo funcionando bem. Você espreme então meio limão em um copo d'água, e quando você estiver habituada com o sabor da água com limão, sem açúcar, claro, né? Você pode acrescentar uma pitada de sal rosa. O sal, ele vai te ajudar a diminuir a fome, a diminuir aquela sensação de querer comer logo de manhã. Ele traz alguns minerais que são importantes para o nosso corpo, e daí eu não preciso comer tão prontamente assim que eu acordo. Então experimenta água com limão de manhã, você vai ver que é muito bacana. Probióticos também é uma coisa muito importante para desintoxicar o nosso corpo. Na verdade, as toxinas se formam dos alimentos que a gente não digere adequadamente. Então, quando a nossa capacidade digestiva não é tão grande, aqueles alimentos que sobraram, que não foram bem digeridos, eles acabam produzindo essas toxinas, principalmente na região dos intestinos. Então, os probióticos são aqueles alimentos que são fermentados, que contêm bactérias positivas, bactérias que ajudam a melhorar a nossa flora intestinal.
elas ajudam a manter as bactérias do bem lá dentro e a eliminar as bactérias que são nocivas para a nossa saúde. O iogurte é um probiótico que todo mundo conhece, mas ele contém leite, que nem sempre é tão positivo, dependendo do seu objetivo e das suas características. Muita gente tem intolerância à lactose. Então, um outro probiótico que eu tenho usado, que eu gosto muito, é o kombucha. O kombucha é uma bebida feita a partir de um chá de hibisco, ou um chá verde, ou um chá branco, e ele é fermentado, é colocado uma cultura de probióticos, né, de lactobacilos e organismos vivos ali, e esse chá vai fermentar e ele vai ficar gaseificado, então ele é muito agradável de tomar, parece um pouco um refrigerante ou uma champanhe, né? Lembra, tem essa coisa frisante, e hoje em dia se produzem esses kombucha com sabores como, por exemplo, abacaxi ou maracujá, então é muito agradável de se tomar. Só preste atenção para que no seu kombucha não tenha muito açúcar, veja se o fabricante não coloca muito açúcar nele para melhorar o sabor, mas vai piorar as toxinas no seu corpo se ele tiver uma grande quantidade de açúcar. Os probióticos, eles trazem, além dessas bactérias positivas para o nosso corpo, eles trazem também vitamina B12 e, portanto, são muito positivos para a nossa saúde. O jejum intermitente é uma ótima técnica para auxiliar a desintoxicar o corpo. O nosso corpo, ele não foi programado, não foi criado para se alimentar continuamente durante um período grande de tempo. E muitas vezes a gente começa com o nosso café da manhã lá às 7 da manhã e vai terminar comendo alguma coisa lá às 11 horas da noite, meia-noite. Então a gente tem uma janela de alimentação muito ampla. A gente precisa reduzir essa janela, aumentar o nosso período de jejum para que o nosso corpo possa ter um descanso. Existe um gasto energético para a gente digerir os alimentos, então é importante que a gente diminua um pouco esse período de alimentação e aumente o período de jejum. Aí o nosso corpo se refaz, as outras funções fisiológicas tomam conta e a digestão fica tranquila, o nosso sistema digestório pode ter um descanso. Uma boa maneira de a gente experimentar o jejum intermitente é a gente fazer a nossa última refeição por volta das 19 horas, o nosso jantar às 19 horas, e depois disso só água ou um chá sem adoçante nem nada. E vamos nos alimentar de novo na manhã seguinte por volta das 9, 10 da manhã. Se você conseguir manter essa janela de 12 horas, das 7 da noite às 9 da manhã seguinte, isso já vai ser muito positivo para o seu corpo, ele já vai ter um ótimo período de descanso. Existem pessoas que conseguem até passar mais tempo, conseguem 16 horas de jejum, por exemplo, e isso é ótimo também. Esse jejum pode se prolongar por 14 horas, por 16, até por 12 horas já é um bom jejum. Então, se você fizer das 19 às 7 da manhã, ok, já é bacana, mas tenta estender um pouquinho, tenta fazer das 19 até as 9 da manhã seguinte, por exemplo. 14 horas de jejum é muito bacana, o nosso corpo vai agradecer muito.